Deus por esse tempo. Deus é bom, Deus é grande. Pastor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Senhor, sempre muito sensível à voz do Espírito Santo, a sua forma de cultuar, isso é impactante, né? Ensina tanto a gente. E obrigado, a igreja está cada dia mais linda, né? Aquela vez eu vim, eu achei a coisa mais... Gente, que povo chique, telão. Lá na igreja nós não tem telão nem dentro, aqui tem fora. Então é muito lindo, muito precioso ver como essa igreja tem sido abençoada pelo Senhor. Eu fico feliz, fico muito grato, muito grato. Deus recompense ao Senhor, a todos os pastores que ajudam o Senhor com muita graça, com muita força. Obrigado. Sempre que eu sou chamado para vir, eu fico sempre tentando entender por quê. Porque tem tanta gente aqui mais velha do que eu, vou falar mais perto. Tem tanta gente aqui mais habilitada, né? Aí vem um menino aqui falar umas coisas. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Você que pode, abra sua Bíblia, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Eu vou repetir isso, porque isso aqui vai fazer parte de muita coisa que nós vamos falar. A Timóteo, o meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Você pode dizer amém? Vamos lá, pastor Ageu, Deus abençoe ao senhor pelo contato mais uma vez. Vamos para o texto. Gente, o apóstolo Paulo... Oi, Rafael, você está bem? O apóstolo Paulo tem uma relação muito próxima com os seus filhos na fé. Essa é uma marca do ministério de Paulo. Paulo sempre esteve mantendo constante contato com aqueles em que ele tomou para si, com aqueles em que ele tomou para adotou-os como filhos. Não foram tantos, mas Timóteo foi sem dúvida o filho mais brilhante que Paulo teve espiritualmente e ministerialmente. Paulo pega esse menino lá em Atos, quando passava pela cidade em que ele estava. Paulo vai adotar ele, chamar ele, ensinar ele, circuncidar ele e trabalhar esse menino. Aqui, Timóteo já é um grande líder, um pastor, um homem responsável por um povo, e que Paulo permanece tendo por Timóteo um zelo, um cuidado e um amor. Eu li e em determinado momento eu até repeti. Falei, eu vou repetir isso aqui, nós vamos precisar.
quando Paulo escreve assim: a Timóteo, o meu amado filho. É assim que Paulo enxerga Timóteo, e muito possivelmente é assim que Timóteo enxerga Paulo, um pai. Eu digo muito possivelmente porque Paulo nas duas cartas fala sobre coisas que são extremamente importantes, mas como um pai, Paulo vai trabalhar Timóteo. Acredito que se Timóteo não considerasse Paulo como um pai, possivelmente Timóteo não teria sucesso ministerial. Afinal, se Paulo se coloca como um pai para ensinar e ele não aceita, mas nós temos aqui um homem que edifica e um outro que é edificado. É assim que se estabelece essa relação. Timóteo é um grande homem de Deus, mas pela influência de Paulo. Paulo é pai, Timóteo é filho. Paulo edifica, Timóteo é edificado. Essa relação onde um edifica e o outro é edificado é algo muito característico quando nós falamos de dom à luz da Bíblia. Não sei se você vai se lembrar, mas Elias e Eliseu teve essa mesma relação. Elias vai dar a Eliseu a sua capa e a unção que estava sobre ele, mas muitos dias antes disso, Elias vai chamar Eliseu para caminhar junto dele. Um outro exemplo muito claro é de Eli e Samuel. Samuel tem o dom de Deus, mas o dom vai ser despertado mediante ao relacionamento e a relação entre ele e Eli. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele vai até Eli e diz assim: o senhor está me chamando? O que foi? Aí ele fala, aí ele olha, quando você ouvir, você diz assim. Então Eli ali vai ensinar, e Samuel vai se desenvolver dentro de um relacionamento. Assim vai sendo em muitos momentos na história da Bíblia Sagrada. Nós temos também, além de Paulo e Timóteo, no Novo Testamento, nós temos o próprio Pedro, que se torna um grande apóstolo após caminhar com o Senhor Jesus. Os dons em Atos, boa parte deles vieram pela imposição de mãos. No versículo 6 nós lemos, Paulo diz: olha, desperte o dom que há em você, e que você recebeu pela imposição de mãos. Ou seja, houve um contato entre um edificador e alguém que estava sendo edificado. Uma coisa que nós precisamos entender sobre dom é que o dom, ele é dado por Deus através de alguém para alguém. Eu digo isso pelo que nós vemos no texto sagrado. Dificilmente nós vamos ver homens que receberam um dom por causa de uma comunhão com Deus apenas. Eu sei que a oração é o caminho que eu tenho para acessar o dom profético, mas o dom, à luz do que eu vejo no texto, ele foi transmitido dentro de uma relação, dentro de um relacionamento, dentro de uma comunhão entre duas pessoas. Paulo recebe um dom, ou alguns dons, dessa mesma forma. O Senhor vai enchê-lo dessa mesma forma. Então aqui nós temos um ministério muito edificado e solidificado, mas um ministério que ele é fruto disso, de uma relação, de uma comunhão. Quando nós falamos de um edificador e alguém que é edificado, nós precisamos entender que, apesar disso ser quase que perfeito, isso custa muito para uma das partes. Custa para as duas, mas muito custa para uma das partes. Eu me refiro a sempre aquele
que edifica. É sempre a parte que vai desgastar mais, sofrer mais, sentir mais, carregar mais. Isso faz parte. Afinal, não é à toa o que vemos Paulo escrevendo em vários momentos no texto sagrado. Paulo falando sobre dores que ele carregava, como ele diz em Gálatas. Ele diz, olha, eu estou sentindo novamente dores de parto por causa de vocês. Uma coisa que precisamos entender é que se queremos receber dons e ver os dons sendo manifestados em determinados ambientes, como a igreja do Senhor, alguém vai ter que se desgastar. Alguém vai ter que se entregar por isso. Alguém vai ter que se deixar gastar. Alguém vai ter que suar a camisa para isso. Isso sempre vai custar algo a alguém. Existem algumas coisinhas que eu queria apenas citar a vocês. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói lá. Paulo está se colocando como um construtor. E aqui, falando com filhos na fé, sim, construtor. Por que Paulo não se coloca como, nesse caso, como um ministro? Já entenderíamos bem. Ou melhor, por que Paulo não se coloca como um homem cheio do Espírito? Não. Paulo se coloca como alguém que constrói. Então, para Paulo, o ministério, para Paulo, os seus filhos, é para ele um trabalho que exige, sim, muita coisa. Em outro momento, 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 1, Paulo diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho. Em outro momento, em 1 Coríntios 9 também, no versículo 12, Paulo diz assim: eu não fiz uso de um direito por causa de vós, para não criar barreira para o evangelho, eu então não usei dos direitos financeiros que eu tinha. Isso custou para Paulo, isso pesou para Paulo. Isso sobre os ombros de Paulo era uma grande responsabilidade. Em 1 Coríntios 9 também, no verso 22, Paulo vai dizer que se fez fraco por causa dos fracos, loucos por causa dos loucos. Então até aqui eu estou dizendo que Paulo, ele se via como um construtor. Eu também estou dizendo que Paulo diz que os seus filhos foram formados por meio de um trabalho. E eu também estou dizendo que Paulo se fez de algo por causa de alguém. Percebe o desgaste que até aqui nós vemos Paulo, desgaste emocional. Pois Paulo se fez, se adaptou, se moldou de alguma forma para ganhar alguém. Cansaço físico, pois ele fala de trabalho. Desgaste. E talvez isso possa assustar alguém essa noite e pensar: poxa, mas então eu vou ter que sofrer mais ainda, me desgastar mais ainda, cansar mais ainda. Eu estou falando sobre quem de alguma forma quer cooperar para o reino de Deus. Eu estou falando sobre alguém que quer de alguma forma edificar a casa do Senhor. Custa muito. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 ao 7, Paulo vai dizer que devemos imitar a Cristo
Cristo. Quanto à entrega por alguém, no verso 4 de Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer: olha, não façam as coisas para o vosso proveito, mas pensando em todos, entregue-se como a Cristo. Paulo vai trabalhar isso, porque uma coisa que eu preciso que você entenda é que todo desgaste no ministério, ele só será pesado quando eu não carregar comigo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Guarda uma coisa nessa noite: não existe nada que nos faça mais parecido com Cristo do que a entrega que fazemos por alguém. Eu repito, nada nos torna mais parecido com Cristo do que se entregar por alguém. Ventres egocêntricos não edificam o reino. Timóteo não nasce aonde existe um interesse próprio por trás daquilo que é feito. Timóteo não é gerado, a igreja não é edificada quando cantamos, falamos, fazemos para o nosso proveito. Quando Paulo falava sobre dons espirituais, ele disse: olha, vocês podem falar todas as línguas, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ter todos os dons, se não tiver amor, nada serão. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, vocês podem ser na cabeça de todo mundo o que vocês quiserem, mas se vocês não tiverem amor, nada. Ah, Lucas, mas eu busco muito a Deus. Se não houver amor, nada. Lucas, mas eu sou cheio dos dons. Se não houver amor, nada. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo vai dizer: vocês estão ricos de dons. Mas no capítulo 3 de 1 Coríntios ele diz assim: não dá para falar com vocês como se eu estivesse falando a espirituais e maduros. Ele diz assim: vocês são carnais. Ô gente, espera aí, tem um negócio aqui que é meio estranho. Como que Paulo diz no 1 Coríntios, no capítulo 1, que eles são cheios de dons, ricos de todos os dons, e no capítulo 3 Paulo está dizendo que eles são carnais e meninos? Porque uma coisa que a gente precisa entender sobre dons é que o dom não me torna mais espiritual. Não é a presença do dom que me torna maduro ou espiritual. Não. Se o dom estiver em mim, e junto do dom eu não conseguir ter comunhão, ou qualquer tipo de dificuldade de ter comunhão com alguém, então, segundo Paulo, eu sou carnal e menino. Sim, o Paulo que falou. Você pode estar cheio de dom, se você não tem comunhão com seus irmãos da fé, carnal, menino. Mas é porque eu tenho uma certa resistência. Paulo diz: vocês... É interessante que Paulo chama-os de carnal por causa exatamente da dificuldade deles de se relacionar com as pessoas. Paulo diz assim: vocês brigam muito, vocês vivem tendo dissensão. É um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Cefas, outro dizendo eu sou de Apolo, outro dizendo eu sou de Cristo. E Paulo vendo tudo isso e dizendo: peraí, vocês são tão meninos, vivem sempre pensando que estão grandes demais. É tão bom quando nós somos de alguma forma trazidos para a realidade.
É tão bom quando a luz do Senhor brilha sobre a nossa mente. E quando falamos de dom, precisamos entender isso daqui. Deus pode lhe dar todos os dons que Ele preparou para dar à sua igreja. Mas isso não te tornará mais espiritual do que outras pessoas. Guarda uma coisa, eu comecei dizendo que dons, eles estão presentes em ambientes onde existem relacionamentos, certo? Timóteo, Paulo, Elias, Eliseu. Alguém comigo diga amém. Eu disse isso? Aí aqui eu estou dizendo, com base no texto bíblico e com o que Paulo deixou para nós, que se nós não tivermos esse relacionamento, ou melhor, se formos daqueles que estamos sempre criando confusões, somos carnais, somos meninos. Isso aqui é muito bom ficar claro na cabeça de alguns, porque o dom, quando não compreendido à luz da Bíblia, pode levar algumas pessoas ao engano. Como assim? Eu não sou espiritual? Tu viu que eu orei? Tu viu? Não escutava, passou a escutar. Não. Você viu a forma como eu ensinei? O dom do conhecimento, você não percebeu? Você quer dizer para mim que eu sou carnal? Eu não, Paulo. Sou carnal porque tenho o dom? Não, sou carnal porque tenho o dom, mas carrego comigo ainda certas resistências. Carrego os dons, mas não arranquei da minha cintura a peixeira. Estou sempre pronto para uma guerra. Estou sempre pronto para uma briga. Estou sempre pronto para uma discussão. Estou sempre pronto para ter confusão carnal. Não gostei de você e eu não vim ganhar seu voto aqui. Cheiro eu ganho da minha esposa. Carnal, Lucas, mas não é bem assim. Então pega a Bíblia e rasga. Porque aqui está dizendo que se assim procedemos, somos carnais. E essa noite Deus reuniu e trouxe alguém aqui para clarear a tua mente. Porque existem pessoas nesse lugar que precisam entender de forma clara qual é a tua condição espiritual diante de Deus hoje. Porque ao longo do tempo somos tentados a pensar que está tudo bem, mesmo diante de alguns desajustes graves. E como Deus quer sarar e ter uma igreja sarada, o Senhor Jesus nos reuniu aqui para que possamos fluir nos dons, fluir em mistérios, mas junto disso, sermos também irmãos em Cristo, corpo de Cristo. Guarda o que eu vou dizer a você, não é a condição espiritual de uma nação que levará os dons a cessarem, mas a condição espiritual de alguns crentes. Eu disse que ventres egocêntricos não produzem nada pro reino. E a gente precisa entender que quando estamos falando de corpo, nós precisamos, ou falando de dom, nós precisamos entender que dom espiritual
são bênçãos de Deus para o corpo de Cristo. Agora, peraí, se eu não gosto de fazer parte do corpo, se eu não gosto de me integrar ao corpo, então o que eu quero fazer com dom? Porque dom não é para o nosso proveito. Dom é para a edificação da igreja. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios no capítulo 14, versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 8 ao 11, diz assim: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro o dom de curar, pelo mesmo Espírito a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Em Efésios no capítulo 4, Paulo vai dizer: olha, Ele chamou uns para isso, outros para aquilo, e tudo isso para a edificação, para a cooperação do corpo. Deixa eu dar uma pausa. Eu só queria que você entendesse que os dons espirituais irão se mover em ambientes onde a mentalidade de corpo está presente. É por isso que talvez, antes de Deus te dar um dom, Deus vai trabalhar a tua mentalidade. Antes de Deus lhe entregar um dom, Deus vai trabalhar o seu entendimento. O corpo precisa ser para mim algo de muito valor. Corpo, dom é para o corpo, para a edificação do corpo, para abençoar o corpo. Se você pega alguém egocêntrico com um dom na mão, para que ele vai servir, gente? Se o dom é para edificar a igreja, e alguém que tem esse dom não se importa com as pessoas, para que vai servir? E aí é uma coisa muito direta e muito sincera. Deus não tem interesse. É isso mesmo. Deus não tem muito interesse de dar coisas que é para o reino. Lucas, eu quero tanto um dom, mas eu tenho isso daí mesmo que você está falando. Pois é. Se fosse você, eu mergulhava diante de Deus e pedia ao Senhor: trabalhe, porque eu creio que Deus é poderoso para trabalhar no mais profundo do teu entendimento e da tua alma e te transformar numa ferramenta poderosa no reino de Deus. Corpo é para isso. Dons são diferentes de talentos. Talentos nem sempre serão dados para a edificação do corpo. Agora, dons, e eu me refiro aos que eu citei aqui: curar, discernimento de espírito, interpretação e línguas, conhecimento e sabedoria, fé, cura, dons de maravilhas, tudo isso é para o corpo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu sou novo, então não posso dizer que como em nenhum outro tempo, né? Mas esse tempo que estamos vivendo é um tempo onde nós corremos o sério risco de não ver mais os dons no nosso meio.
Que isso, Lucas? Sim. Porque eu não sei se você percebeu ou está percebendo, cada dia que se passa, as pessoas lutam por elas, para elas, por causa delas. A elas a glória e amém. É tudo para elas. É tudo para elas. Até mesmo alguns dentro da igreja querem dons para quê? Para de alguma forma serem apresentados para a igreja. Que Deus nos livre do maior perigo que temos e corremos, que é o do egocentrismo. É natural, se vivemos uma vida onde eu estou sempre vivendo por causa de mim, isso será refletido dentro do corpo. É natural. E a gente precisa entender por que eu disse que nós corremos o risco de ver os dons cessar por causa disso. Porque se caminharmos ou continuarmos caminhando sempre pensando no que tenho, no que posso, no que ter, no que vou fazer, nos meus sonhos, e a igreja, não, a igreja, o pastor se vira, a esposa dele se vira, e quem se envolveu com ele que se vire. E Deus está dizendo, mas espera aí, opa, não é assim. Nós somos membros. Com todo respeito ao pastor, o cabeça do corpo é Cristo. Quando eu não me envolvo com o corpo, logo eu não me envolvo também com Cristo. Quando eu não me importo com o corpo, logo eu também não me importo com Cristo. E eu volto ao que eu digo do egocentrismo. Se eu não me importo com outros, se eu me importo apenas comigo, então o que é para mim o corpo? Apenas um lugar aonde eu vou frequentar. E não, como membros do corpo, temos sim responsabilidades no corpo. Acredite, o crescimento desse corpo não está sobre somente o pastor e os pastores. O crescimento desse corpo está na junção, participação, envolvimento de todas as partes do corpo: unha, dedo, mão, pé, joelho, cabeça, seja o que for. Deus está querendo chamar alguém para estar no corpo, viver no corpo, participar do corpo, se envolver com o corpo e entender que se estamos no corpo, isso está totalmente ligado a nós, fazemos parte. Temos responsabilidade. Repita comigo e diga corpo. Diga forte, diga corpo. 1 Coríntios no capítulo 12, 24, 25, 26 diz assim, que Deus coordenou o corpo para que não haja divisão, mas para que os membros cooperem em favor dos outros, de maneira que se um sofre, todos sofrem. Atos no capítulo 2, versículo 42, nos conta sobre o segredo da igreja primitiva. E lá está, que eles partiam o pão, pregavam o ensino dos apóstolos, manifestavam os sinais e repartiam o que era seu com outros. A igreja explodiu dentro de um cenário totalmente perigoso para a igreja. Estou falando do cenário da igreja primitiva, onde os homens, os discípulos que receberam o Espírito em Atos 2, estavam reunidos muito possivelmente em uma casa, porque se eles saíssem para as ruas lotada de Jerusalém naqueles dias por causa da festa de Pentecoste, eles poderiam ser mortos, alvejados e de alguma forma punidos, afinal eram membros
e participantes do corpo de discípulos. Como eles queriam matar Jesus. Mas a igreja cresce nesse cenário, porque todos os que faziam parte tinham essa ideia: corpo, corpo, corpo. Os dons são proveitosos, sim. A igreja necessita deles para crescer, sim. Necessitamos para sermos edificados, sim. Mas isso precisa, para ter validade, estar acompanhado de uma mentalidade com o corpo, para o corpo. Isso precisa estar acompanhado de um sentimento como o de Cristo. Isso precisa estar acompanhado de amor. Amor. Exatamente. Então Paulo diz: olha, Timóteo, meu amado filho. Legal. Está muito claro que existe uma relação. Um se desgasta, o outro é abençoado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tudo aquilo que você recebe de Deus custou muito para alguém. Tem gente aqui que possivelmente não orou 5 minutos para essa conferência, enquanto alguns jejuaram, oraram e se desgastaram muito. Lucas, o que você está querendo dizer com isso? Eu só estou querendo que você entenda que tudo que Deus traz aqui custa para alguém alguma coisa. Seja grato pela vida daqueles que estão se entregando para atrair do céu coisas para essa igreja. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga assim: tudo isso aqui. Ah, não, gente, faz isso não. Faz um pouquinho melhor, vai. Diga assim: tudo isso aqui está custando. Custou para alguém. É bom deixar isso claro. Porque tem alguns que têm a mania de achar que tudo que tem é por causa de Deus, e é mesmo. Só que você tem noção que Paulo sofreu, e com o sofrimento de Paulo, por meio de Cristo, as pessoas foram abençoadas. Cristo padeceu para que tenhamos vida. Homens lá atrás morreram para que possamos agora estar aqui. Vai sempre custar alguma coisa. Uma família que está sustentada gera um custo muito alto para alguém lá dentro daquela casa. Que o Senhor te ajude essa noite. Isso está tudo ligado com o dom, viu? Que o Senhor nos ajude a ter um olhar mais compassivo e amoroso com aqueles que decidiram tirar um pouco do seu sono para ver a gente dormindo bem, com aqueles que decidiram se desgastar na oração para ver a gente de pé. Aleluia! É Cristo o cabeça, concordo e não tem como negar, mas Cristo está sendo atraído através de lágrimas, choro, cansaço, fadigas, vigílias, jejuns, orações. Tem alguém que está cooperando para que eu e a minha casa esteja mantida de pé. Que o Senhor abra os teus olhos com gratidão para reconhecer isso. Meu amado filho, é assim que Paulo chama Timóteo. Para mim, essa é a causa do sucesso do ministério de Timóteo. Timóteo é um filho. E até onde eu sei,
Filhos não surgem, filhos são gerados. Filhos são construídos. Todo mundo consegue entender um pouquinho do que eu estou dizendo. São 10 meses para nascer um. Quase 10. Eu achava que era 9. Aí fui no médico, a médica, não, é 10. Falei, doutora, não é. A vida inteira eu soube e eu não vou mudar. É 9. Ela disse, mas é quase 10. É 42 semanas, faz a conta. Eu falei, é mesmo? Não surge do nada. Não é no primeiro mês, não é no segundo, não é no terceiro. Filho é gerado. É por isso que talvez alguns não conseguem fluir de forma plena e cristocêntrica nos dons. Porque existem muitas pessoas que não são geradas, elas surgem. E Deus, por vezes, até entrega, porque Ele é gracioso. Vai usar alguém, vai ver a nossa busca, vai entregar. Mas se estamos falando de uma igreja viva, precisamos entender, e de ministérios vivos, precisamos entender que isso não pode acontecer do dia para a noite. Isso precisa ser gerado, construído, alicerçado, moldado, mexido, trabalhado, obrigatoriamente. Algumas coisas são inimigas disso que eu estou falando. Primeiro, a pressa ministerial e espiritual de alguns é um grande adversário dessa construção de um filho. Eu quero tanto que Deus me use, eu quero tanto que Deus me use, eu quero tanto que Deus me use, que coisa boa! Eu quero tanto que o Senhor me leve aqui, me leve ali, que coisa boa! Mas entenda que a pressa pode por muitas vezes ser um problema para o que Deus colocou nas tuas mãos. Outro inimigo, a preguiça. Sim, a preguiça. Dons são entregues mediante a busca por esses dons. Paulo vai dizer, olha, peçam, escolham e peçam os melhores. Escolha e peça. Poxa, escolher e pedir, então isso me custa alguma coisa. Preguiça é um dos grandes adversários dos tempos que vivemos quando falamos de dons. Porque nós vemos muitas pessoas com desejos de carregar os dons, mas que não têm vontade de se dedicar para isso. E tem duas coisas. Paulo fala sobre pedir e buscar o dom, e Paulo fala sobre progredir, evoluir, fazer crescer, amadurecer os dons. Paulo fala disso. Segundo o que eu vejo no texto bíblico, o interesse de Paulo é que tenhamos dons e que ao termos esses dons sejam trabalhados, melhorados, exercitados. Eu ouvi no pastor Luciano Subirá, é extraordinário. Ele dizia exatamente sobre os dons espirituais. Dias atrás eu estava ouvindo. E ele citou alguns dos exemplos sobre os dons que Deus deu a ele. E ele dizia sobre muitos e muitos dias em que ele teve que exercitar. Levou tempos e tempos exercitando até que isso estivesse ajustado. Eu conheço um bocado de gente que, ao ver o que precisa ser pago para que o dom seja manifesto, custa muito. A salvação vem por meio da graça, mas o resto no reino vem por meio de esforço. Gente, preguiça. Ai, meu Deus, para buscar esse dom aí. Eu perguntei para um amigo meu, uns dias atrás, um homem usado muito nos dons. Eu falei, rapaz, como é que você faz? Pastor, pensa num homem usado, assim, afinadinho nos dons, mas uma coisa aí. Eu falei, como é que você fez? Ele falou assim, eu passei a andar com gente que tinha dom.
Ou seja, custou para ele uma mudança de vínculos. Custou para ele uma mudança de ambientes. O dom foi aperfeiçoado. E assim vai sucedendo todas as outras coisas. Todos os outros dons. Dom da profecia. Precisa sim. E alguns precisam entender que a preguiça. Eu só posso crer que a preguiça de alguns é espiritual mesmo, pastor. Sabe por quê? Porque alguns que dizem que não vou fazer isso tudo não. Quando o assunto é trabalho, dinheiro, sonho e tudo, irmão, não dorme, larga a mulher, larga os filhos, vira o mundo, mas vai atrás. Eu só queria te fazer pensar um pouquinho. Quantos dons que você teria se você corresse atrás deles do mesmo jeito que você corre atrás de dinheiro? Deus hoje quer nos fazer entender que a preguiça, por vezes, vai impedir alguns de terem dons. Sim. Eu me lembro de um tempo que eu estava dizendo: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado em cura. Senhor, eu quero ser usado em cura. Sabe o que Deus falou para mim? Vai para o hospital. Como assim? Eu disse: vá para o hospital. Eu falei: mas peraí. Eu vi que tinha que orar. O senhor vem falar que eu tenho que ir para o hospital? Como assim? Vá para o hospital. Outro inimigo, motivações erradas. Eu já falei bastante. Eu disse das motivações que elas estão desajustadas. Isso é um grande inimigo dos dons. A autossuficiência. Deixa eu falar um negócio para você. Buscar dons é um ato que só é feito quando eu entendo que dependo. Pessoas que se sentem autossuficientes não se desgastarão nunca. Não, eu já tenho. Não, eu tenho tudo. Não, eu vivo por mim mesmo. Eu ando por mim mesmo. Que tem que ser em posição de mão? Que nada. Como assim? Não é possível. Eu não preciso disso não. Você está falando com Jesus Júnior aqui, meu filho? Por favor. Autossuficiente? Não, eu não preciso. A autossuficiência é um grande inimigo. Quem se sente assim jamais buscará. Afinal, vou buscar se eu já acho que tenho tudo? E Deus está dizendo: peraí, não, você não tem isso tudo não. Você não é dom da cura, você não é dom da ciência. Gente, sabe o que é lindo no dom? É que eles são de Deus. E se a gente quiser, a gente vai ter que ir para os pés dele. Sim, a gente vai ter que se ajoelhar como crianças de colo e dizer: papai, eu preciso do Senhor. Deus pode usar a todos, porque eu não vejo nenhum tipo de critério moral, social e para os dons, mas Deus não dará a pessoas autossuficientes. Os pés de Jesus ainda carregam aquilo que você precisa. Vou terminar essa mensagem. Deixa eu dizer um negócio para você. Chegamos num tempo onde nós temos outros caminhos sendo criados para que as pessoas tenham filhos. Estou falando reborn. Eu estava esses dias em Águas Claras, andando com a minha esposa e as 2 filhas. E aí eu estou no carrinho aqui com a Esther, que é a mais nova. Aí vem de lá uma mulher. Vem com um carrinho também. Ela parou, olhou e falou:
que linda! Eu falei, obrigado. Aí ela falou, a minha também é. Olhei. É verdade. Ela falou assim, você acredita que ela foi dormir na casa da minha amiga e não chorou? Eu falei, eu acredito sim. Gente, era a Reborn. A mulher botou num carrinho andando. Ô gente, Reborn surge do dia para a noite. Eu não faço, mas acredito que não demora muito, não. Filhos, não. Se você quer ser útil no reino, então você vai precisar entender que vai ter que ser gerado. Lucas, eu não quero ser gerado, porque para ser gerado eu vou ter que ouvir, eu vou ter que aprender, eu vou ter que me desgastar, eu vou ter que fazer tudo isso aí que você falou. Eu não quero. É? Então deixa eu dizer um negócio para você. Se você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, então faça um curso de oratória. Pega uns manejozinhos. Só que eu queria que você entendesse que o reino de Deus não vai ser edificado por reborns espirituais. Estamos cheios de gente que prefere ser reborn. Veste uma máscara, uma capa, se faz de um personagem. E o reino nunca será edificado desse jeito. Os reborns sempre poderão gerar sensações, mas os filhos irão gerar frutos no reino de Deus. Dons não são para reborns. Pessoas que se fazem de alguma coisa. Pessoas que sempre procuram o caminho mais fácil no reino. Dons são para filhos que aceitaram ser dirigidos por homens como Paulo, que aceitaram ser ensinados com rigor como Paulo foi. Gente, Timóteo, para ser um grande homem de Deus, em Atos, quando começa a caminhar com Paulo, Paulo vai circuncidar o menino. Sim. Gerado. Lá na frente ele é um grande pastor, mas ao longo do caminho foi sendo gerado. Eu termino essa mensagem dizendo para alguém que chegou aqui, para você que está me ouvindo, o Senhor Deus deseja levantar a todos com os dons que Ele tem para a igreja. Mas alguns precisam ser trabalhados antes disso. E essa noite eu vim aqui trazer essa palavra e dizer para alguém que talvez Deus vai reter o dom agora. Talvez Deus não vai liberar o dom sobre alguém aqui. Mas eu queria que você entendesse que isso não é uma fraqueza da busca. Isso é apenas um convite de Deus para te tratar. Isso é apenas um molde de Deus com você. Lucas, é desse jeito? É desse jeito. Eu quero o dom. E Deus está dizendo, eu quero te tratar. Eu quero trabalhar você. Eu quero mexer com você. Eu não tenho dúvida. Deus levantará muitos como uma voz profética nesse tempo. Após esse trabalhar, eu acredito no mover e no levantar de Deus através de algumas pessoas. Deus há de te usar sim, poderosamente na sua igreja, poderosamente onde você trabalha. Eu creio que os dons fluirão através de você, mas Deus não fará as coisas quebrando princípios. Deus me trouxe hoje aqui para falar com alguém que tem um anseio muito grande por coisas do céu, mas que precisa entender que um trabalhar de Deus acontecerá antes disso. Isso é muito particular. Tem alguém aqui que Deus levantou para grandes coisas nesse tempo, mas Deus vai tratar você.
Porque você precisa ser tratado para viver esse tempo. Sim, você tem coragem, tem disposição, mas falta um monte de outras coisas. E o reino de Deus precisa de você tratado. Que pesado, Lucas. Pesado é você viver a vida inteira querendo um dom e ficando enganado. Por que ele não dá? Isso é pesado. Boa coisa. Eu ouvi Deus dizendo, eu vou te dar. Só que entenda que eu vou te tratar antes disso. Lucas, eu quero agora. Então vá. Reborn. Não é esse o projeto. O projeto é filho. Ser gerado, nascer, crescer, ser nutrido, mexido. Isso. Eu vou orar. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu vou orar por alguém que tem muito desejo de ser usado nos dons. Por alguém que tem muito desejo, mas é só isso que você tem. Falta o desejo de edificar o reino. Falta algumas outras coisas e Deus quer tratar alguém essa noite. Eu digo profeticamente, é que eu vou orar. Deus marcou essa noite para dividir as águas espirituais e ministeriais da vida de alguém aqui. Eu tenho só 26 anos, mas eu não sou doido de contar historinha que Deus não falou para eu contar. Eu estou falando com certeza. Deus está dividindo a história de alguém aqui hoje. Ministerialmente. Deus está dizendo, você ainda será um grande homem. Uma grande mulher. Dons fluirão através de você. Curas serão manifestas nesse tempo. Palavras de conhecimento, revelações, profecias, coisas grandes. Mas Deus vai tratar alguém aqui. Todo mundo? Não, alguns. Tem gente já viva com isso aí. Alguns. Tu não serás um menininho cheio de dons. Tu serás um homem, uma mulher de Deus, lotado de coisas do céu para edificar a igreja. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer, eu tenho compromisso com essa igreja, eu tenho compromisso com esse trabalho. Deus não vai dar coisas para gerar problemas para esse lugar. O que for dado, será dado para a edificação. Não está numa casa de porcos, você está numa mesa de Cristo. Heródio revácia. O que for dado será dado para crescimento. E que fique guardado isso com todos os que estão envolvidos, coordenando a igreja. Deus tem compromisso e dará coisas para crescer, para evoluir, para ir para frente, para desenvolver. A igreja não será afetada. Deus vai levantar homens e mulheres aqui, muitos de vocês, para serem bons usuários do dom e condutores do dom de Deus na terra. Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. É tão bom te ouvir. Jesus, essa palavra está mexendo tanto comigo nesses últimos dias. Não tenho dúvida que está fazendo isso com alguém agora. Pai, eu acredito que os dons são uma bênção, desde que eles sejam conduzidos por alguém que tem a mentalidade de Cristo. Eu te dou graças porque o Senhor não fala essas coisas ao vento. O Senhor sempre fala por causa de algo que o Senhor quer fazer.
Eu acredito num preparo, eu acredito num treinamento, eu acredito num amadurecimento, eu acredito numa mexida, eu acredito em algo do Senhor para coisas maiores nesse lugar. Eu acredito no manifestar de dons que virá para esse lugar. Eu acredito numa manifestação de coisas que antes não foram vistas. Eu creio em tudo isso, mas eu te dou graças porque o Senhor está fazendo isso com tanta responsabilidade, com tanta bondade, com tanto amor para com esse lugar. Obrigado, em nome de Jesus. Vou fazer uma outra oração. Eu queria orar por você que está aqui. É direto agora e específico. Você que está aqui, que ouviu essa palavra e diz: Lucas, eu quero muitos dons. Tenho muita vontade de ser usado, de entregar uma palavra profética. Ai, que vontade de conseguir ministrar a palavra. Que vontade de ser útil no reino de Deus. Você que tem anseio pelos dons e que hoje você percebe que o Senhor está falando com você e você reconhece que precisa ser mexido e transformado por Deus para viver esse tempo. Eu sou esse, Lucas. Por gentileza, eu não quero te expor, mas eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por alguém aqui. Estou esperando. Tem algumas pessoas aqui. Venha. Lucas, eu estou dentro disso aí. Então vem. Ah, mas que vão pensar de mim, irmão, pelo amor de Deus. Eu quero, Lucas, eu quero, venha. Deus tem compromisso com essa igreja. Deus tem compromisso com esse trabalho. Essa é a palavra que eu estou sentindo dentro do meu coração e que vem do Espírito a mim. Há um compromisso de Deus com essa obra aqui. As coisas não serão feitas de qualquer coisa, não. Só que tem uma coisa. Essa conferência, guarda o que eu estou dizendo, porque isso aqui é palavra profética. Essa conferência não veio para acrescentar conhecimento. Essa conferência veio para dar início a um novo tempo profético para essa igreja. Vocês verão dons fazendo parte aqui dos cultos. Vocês verão dons com irmãos aqui que nunca pegaram nesse microfone, mas que no meio do culto vão ser tomados por Deus. Para dizer assim diz o Senhor. Outros que serão usados por Deus para impor as mãos e curar. Outros que serão usados por Deus para estar aqui olhando e discernindo. Isso aí, ó Deus, ó lá, ó, é discernimento. Outros que terão variedade de línguas. Outros que serão usados e conduzidos com maestria na palavra. Outros que serão usados nas maravilhas. Sim, algo que não existia. Maravilha é isso, não tem um braço, cresce o braço. Coisas desse tipo acontecerão nessa casa. Eu estou declarando isso debaixo do sangue de Jesus. Há um tempo de coisas sobrenaturais chegando, e isso será feito com responsabilidade. Você que ficou no seu lugar, levante, por favor. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, por gentileza. Ariotel e Camunarafardia. Fique em pé, se você pode. Eu queria que você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos, estenda suas mãos, estenda suas mãos, estenda suas mãos, intercede por alguém que está aqui na frente. Senhor, eu te dou graças, Pai. Aqui estão os seus filhos, aqui estão as suas filhas. O Senhor conhece eles e conhece elas. Senhor, eu me sinto constrangido de falar coisas para tantas pessoas que têm muito mais condições do que eu de estar aqui. Mas eu te dou graças porque assim o Senhor fez essa noite. E eu te dou graças porque tudo está sendo feito com responsabilidade. É muito legal, Jesus, que essa ideia nunca veio na minha mente enquanto eu estava pregando. O Senhor está fazendo algo com responsabilidade. Que coisa linda, meu Pai. Eu te dou graças, isso é tão bondoso da tua parte. O Senhor é um Deus tão extraordinário. A gente ama, a gente celebra, a gente adora, porque o Senhor está fazendo coisas para edificação, inclusive
inclusive o tratar de muitos desses irmãos, a mexida do Senhor na alma, na mente de muitos deles, é por um propósito maior. Eu te peço, Jesus, Deus, execute a tua obra sobre cada um dos teus filhos. Aquilo que precisa ser alterado, altera agora. Aquilo que precisa ser mexido, mexe agora. Aquilo que precisa ser trabalhado, trabalhe agora. O que eu entendo, Jesus, ao ver eles aqui na frente, é que eles estão dizendo para o Senhor: Pai, faça o que o Senhor quiser. Isso é tão glorioso. Que coisa boa, Jesus. Tem alguém disposto a ser tratado, tem alguém disposto a ser mudado. Então nós oramos: estabeleça tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Deus, trabalhe, mexa, mas não os permita viverem secos espiritualmente. Trabalha, Jesus, mas junto do teu trabalhar, levanta eles como uma voz profética. Deus, que o tempo da sequidão para alguns cesse agora, que águas possam jorrar dentro deles, que águas possam jorrar dentro da alma deles. Pai, nós te amamos, Jesus, te damos graças, te exaltamos, porque tratados sempre serão homens cheios. Nós te damos graças. Deus, levanta filhos, que eles vivam o processo de um filho, que eles vivam as etapas de um filho, e que como filho eles sejam usados, levantados, tomados, cheios, revestidos. Nós te damos graças. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te dou graças, meu Pai. Arranca, coloca, tira, leva, mexe, mas que eles possam viver novos dias na tua presença. Eu te dou graças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém pode glorificar ao Senhor, alguém pode exaltar a Deus, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir, como que acerto o alvo da maneira que quer, ora e em sonda-me, Senhor.